Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui a nossos vídeos sobre de estudos sobre o sistema operacional Linux. Eu vou falar hoje sobre alguns conceitos básicos, sobre shell, variáveis de ambiente, filtros de texto, gerenciamento de arquivos e sistemas de arquivos. Antes de iniciar, eu queria apresentar para vocês o nosso laboratório, né? Então, para que vocês não tenham que ficar subindo máquina virtual, aquela coisa toda, e tenham acesso a seu labzinho de comandos do Linux de qualquer lugar, então eu recomendo a gente usar a AWS, né, para montar esse laboratório. Basicamente, criar uma instância, né, que na verdade você cria uma conta na Amazon, né, escolhe o EC2 como serviço, daí cria uma nova instância. Aqui eu vou escolher esse AMI da Amazon, pois ele já é T2 Micro, Free Tier, significa que você pode ficar um ano usando sem custo, tá? Então eu escolhi ele. Ok, aqui eu mantenho como está. Também a parte de storage. Crio aqui uma tag name Alexis Core Labs para identificar minha instância, saber que é meu laboratório. Posso criar um security group, tá? Laboratório aqui também, então Alexis Labs já deve existir, mas tudo bem, beleza. Então, aqui só é iniciar sua instância e aguardar um tempo para que ela inicie, tá? Pois é coisa rápida, menos de 2 minutos a sua instância está no ar e você consegue usar para várias coisas. Uma recomendação é desligar essa instância quando você não estiver utilizando, tá? Beleza. Com o nosso lab pronto, o que a gente faz? Pega aqui o IP da máquina, o nome, copiei aqui e vou conectar via SSH. Vou sair daqui da sessão, que eu já estava com a sessão aberta. Para conectar, você tem que... esqueci de informar aqui. Você tem que criar uma chave para conectar. Então, vem aqui, keypar. Define aqui a chave, o nome. Quando você concluir, vai fazer o download desse arquivo .pen, que você pode colocar em qualquer lugar, tá? Que vai ser a chave de autenticação na sua instância. Quando você copiar, você só faz executar ssh-i, a sua chave, no meu caso é essa aqui. O usuário é SC2, user, e o IP da máquina. Tá feito. A gente está autenticado aqui na nossa AMI, tá? Então aqui a gente pode brincar à vontade, é um CentOS e ele já vem preparado com algumas dependências Python, algumas coisas interessantes para você usar, mas que para a gente não vai fazer diferença agora, porque nós vamos ver coisas bem básicas do Linux. Ok. Primeiro tópico que eu quero falar é sobre Shell, né? O que é Shell? A Shell é um interpretador de comandos, nada mais além disso. Igual o DOS no Windows, só que com mais flexibilidade, muito mais poderoso. O Linux possui o Unix, né? Isso aí vem do ambiente Unix, Unix-like. Então possui vários tipos de Shell. A mais utilizada é a Bash, né? Mas também tem a SH, por exemplo. Se eu quiser, eu posso ter vários sabores de shell implementados em meu ambiente. Então, aqui eu estou usando o Bash, mas eu poderia mudar e usar o SH. Tá? Veja que existe uma mudança de sintaxe aqui em cada uma dessas shells. Então, basicamente, no Bash, essa sintaxe é o nome do usuário, que está autenticando na máquina, o hostname da máquina,
o diretório que você está localizado, nesse momento eu estou no /home do usuário, EC2 user, e aqui ele define se você está com o usuário com privilégio ou não. Se eu mudar aqui para o root, ele vai mudar para o jogo da velha, mostrando que eu tenho um usuário, que eu estou numa seção privilegiada, ok? Beleza, então basicamente é isso a shell. Daí a gente desce para variável de ambiente. Variável de ambiente é algum elemento que armazena alguma informação. No Linux, isso é bastante utilizado durante alguns procedimentos. Para você saber as variáveis de ambiente implementadas no sistema, só é digitar o comando env. Aqui você tem todas as variáveis setadas, tá? Aqui você tem a variável hostname e user, tudo isso. Então, e você pode criar novas variáveis ou editar variáveis existentes, tá? Por exemplo, a gente vai criar uma variável aqui chamada se você pode também visualizar uma variável existente, shell, por exemplo, aqui ele já disse qual a shell que eu estou usando. Isso aqui é interessante para você usar em scripts, tudo isso. E vários sistemas exigem que você tenha variáveis de ambiente implementado. O bacana é que, após a conclusão desses comandos básicos, de toda essa parte de fundamentos, eu vou partir para fazer implementações de serviços e falar um pouco de segurança em cima desses serviços. E vocês vão identificar que todos os comandos que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui, é usado nesse momento, tá? Será usado nesse momento. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada meu nome. Vou pôr aqui Alexis. Depois eu uso o comando export para exportar essa variável durante essa sessão, tá? Ela só vale durante essa sessão. E posso apresentar aqui o meu nome. A partir daí, pronto, eu tenho uma variável setada. Lembrando que ela só vale durante essa sessão. Se eu mudar a sessão, ela não existe mais. Se eu quiser implementar ela para que ela fique fixa, eu posso fazer de duas formas. Uma, eu posso definir no perfil do meu usuário ou no perfil global. Se eu quiser definir isso no perfil do meu usuário, eu venho em bash profile, bash underline profile, e defino aqui, e toda vez que eu autenticar, a variável será utilizada. Ou eu posso editar o etc profile, e aqui eu tenho são variáveis globais, então isso aqui será aplicado em todos os usuários, tá? Vejam aqui, é o logname, então são variáveis que serão aplicadas em todos os usuários, para todos os usuários. Então é isso. Agora, eu quero, por exemplo, alterar uma variável existente. No caso, eu quero alterar a variável path. A variável path, ela contém todos os diretórios com binários. Então, todos os diretórios que contêm binários estão aqui dentro. Por exemplo, eu digito... por que ele é importante? Porque hoje eu venho e digito aqui, ó, clear, ele vai e apaga. Onde é que o clear está localizado? No user bin, o SR bin. Então, se eu não tivesse a variável, esse diretório, esse caminho, né, esse path, esse caminho, dentro da variável de ambiente path, eu teria que informar todo o caminho para executar o comando. Exemplo aqui, ó. Eu teria que fazer isso aqui, o UCR bin clear. O SR bin clear. Se ela não tivesse. Então, no caso aqui, por exemplo, eu vou fazer uma doideira aqui, ó. Vou criar um diretório chamado binários. Dentro de binários, eu vou criar um script. Nada demais. Um script aqui.
Aí coloca aqui bin bash, coloca echo olá mundo e acabou. Se eu quiser, aqui ó, bash olá, executou aqui. Mas se eu tiver fora do meu, né? Se eu tiver fora não, em qualquer lugar que eu tentar digitar esse comando, eu vou tentar fazer aqui, ó, olá. Ele vai dizer que o comando não existe. Por quê? Porque o diretório binários não está presente lá no, na variável de ambiente path. Então, o que é que eu faço? Eu posso incluir ele. Então, o que eu faço aqui, ó, vou incluir ele momentaneamente. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou alterando a variável path, mantendo o valor atual e incluindo /home ec2 user binários. Então, eu estou aqui, se eu não colocar essa variável aqui, ele vai sobrescrever a variável path somente com esse diretório, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Então, agora, se eu coloco aqui, ó, echo path, meu home user binário está lá. Se eu digitar olá, ele me dá permissão negada, porque eu tenho que colocar ele como executável, né? Então fica difícil. Vamos lá, chmod. Eu vou ensinar tudo isso mais lá para frente, não precisa se preocupar. E agora, se eu digitar olá, ele vai sair. Se eu tiver em outro diretório, por exemplo, /tmp, que não tem nada a ver o diretório com isso, significa ele apenas vai executar porque o meu diretório /home binários está contido na variável path. Lembrando que se eu precisar fazer isso definitivamente, eu tenho que alterar lá o bash profile ou o etc profile. Ok. Dentro do contexto aqui, eu já falei tudo, né? Export, falei da variável de ambiente path, né? Falei do comando export. Vamos para a parte de filtro de textos. Os filtros de textos são comandos que utilizamos para filtrar, para editar texto, fazer várias coisas. O bom do Linux é que cada comando ele não executa só uma função. Você pode executar várias funções. Por exemplo, o comando cat. O comando cat é usado para concatenar, né, imprimir conteúdo e pode ser usado como editor de texto. Não editor como um VI, um Nano, mas se você quiser colocar um conteúdo, copiar um conteúdo por exemplo, você tem uma configuração e quer gerar um arquivo já com aquele conteúdo sem precisar digitar, né, usar VI e tudo isso, eu uso o cat. Por exemplo, aqui o cat, eu vou criar um arquivo chamado hello.txt. Ele fica aqui aguardando a minha entrada. Vou colocar aqui como um arquivo olá, Enter, Ctrl C, sair. Se eu der o mesmo cat, eu vou colocar aqui o hello, tá lá olá. Então, eu editei o arquivo hello, né? E visualizei o conteúdo dele. Agora, eu vou criar um arquivo mundo. Cat. Tem que colocar o maior, senão não vai. Da mesma forma, coloquei aqui Enter, Ctrl C. Se eu der tá lá. Agora, eu falei que ele serve para concatenar, né? Que é unir arquivos. Então, eu posso fazer o seguinte agora. Eu posso pegar o conteúdo de Word
e direcionar para o Olá. E aqui ele vai, com o Hello. Quando eu uso essa saída aqui, eu estou dizendo, adicione uma linha abaixo, tá? Quando eu uso um só, eu estou sobrescrevendo. Então, isso aqui sobrescreve, isso aqui insere o conteúdo da word.txt abaixo do hello.txt. Então, se eu chegar agora e olhar o hello, vai estar aqui Olá Mundo. Então, ele pegou o conteúdo do Word, né? E colocou abaixo no hello. Então, eu complementei aqui e usei o cat para fazer essa concatenação. Ok? Beleza. Comando T, esse comando é muito importante, comando utilizado bastante pelos sysadmins para você visualizar conteúdo de logs. Basicamente, o comando tail, ele, sem nenhum parâmetro, ele apresenta as 10 últimas linhas de um arquivo. E quando você usa o parâmetro "-f", ele apresenta linha a linha. Então, o conteúdo vai sendo apresentado toda vez que o arquivo é alterado. Então, se eu der um comando aqui, ó, eu vou entrar num log desse aqui, /var_log. Não, eu vou fazer melhor. Existe dentro do contexto do Linux, muitos usuários, principalmente os iniciantes, eles ficam desesperados com essa questão do diretório, né? Então, pô, eu estou agora no diretório TMP, eu posso ir aqui e voltar para o meu home e executar os comandos. Mas quando a gente fala, por exemplo, de eu quero ver o arquivo de um log, eu quero o conteúdo de um log, eu não necessariamente preciso fazer isso aqui, ó. Entrar em var log e ver o conteúdo, né? E ver os arquivos. Eu posso chegar aqui, ó, de onde eu estou, que eu estava lá no meu /home, e fazer o seguinte: tail /var log last log. Ah, não tem nada. Deixa eu ver aqui. Log demesg. Então ele vai me apresentar as 10 últimas linhas do demesg, tá? Que é um log que apresenta informações do sistema, principalmente na parte do boot, tá? Então apresenta aqui tudo que você não visualiza do kernel, da identificação de hardware, tudo isso que o kernel checa, da checagem do kernel no boot, no demesg. Eventualmente, se der um erro em um dispositivo por aqui, é aqui o log que você vai identificar onde foi o problema, tá? Ele apresenta aqui. Então, aqui ele apresentou as 10 últimas linhas do demesg. Se eu quiser ver as 10 primeiras linhas, eu uso o comando head. Então, o head apresenta as 10 primeiras e o tail as 10 últimas, tá? Que são as 10 primeiras. Agora, eu vou executar aqui, como eu não tenho nenhum serviço em execução, então eu não tenho um log sendo gerados constantemente. Mas eu posso forçar essa criação. Então, eu vou fazer um laço aqui, vou fazer um laço gigante e apresentar para vocês o tail em execução. Deixa eu fazer abrir uma nova seção aqui. Pra vocês entenderem aqui. Como é que você...
Ok, abri uma nova sessão aqui que eu vou mostrar o que vai acontecer. Vamos lá. Eu vou fazer um for, que é um laço. E que ele vai contar de 0 a um número bem grande, para eu apresentar para vocês o comando tail em execução. Espero que esse laço aqui sirva e não gere um DOS na máquina. E vou jogar para um comando, para um arquivo chamado lista. Tá, então ele está aqui. Agora eu vou dar um tail -f lista. Deu algum problema no meu for, então eu detonei a máquina. Deixa eu gerar aqui primeiro sem jogar a saída para arquivo lista. Eu botei eco 1, fica difícil. Agora eu vou jogar isso aqui para meu arquivo lista. Lista.txt. Beleza. Se eu der um tail agora, lista.txt, ele me aparece. Isso aqui eu estou fazendo para mostrar o tail, quer dizer, ele está lendo o arquivo e me apresentando a criação dele em tempo real, né? Isso aqui a gente usa muito para log, para debugar, para fazer o troubleshooting de uma conexão. Então, você sempre usa o parâmetro -f do tail. Deixa eu primeiro terminar aqui, senão ele não vai parar. Então, beleza. Então, eu fiz só esse for aqui para que vocês conseguissem visualizar a saída do tail, tá? Então, ele viu lá mostrando. Agora, se eu quiser ver uma quantidade, eu falei que o tail, ele apresenta as 10 últimas linhas de um arquivo. Mas se eu quiser ver, por exemplo, 20, então eu faço o quê? Tail -n20 lista. Pronto, ele vai apresentar aqui as 20 últimas linhas do meu arquivo. Da mesma forma, eu falei do head, que ele apresenta as 10 primeiras. Ele vai me apresentar aqui, se eu colocar a opção head -20 lista, ele vai me apresentar as 20 primeiras linhas, tá? Então, basicamente, sobre esses comandos. Daí eu tenho o grep, né? O grep, ele é um filtro. Ele serve para filtrar ou fazer busca dentro de arquivo. Por exemplo, eu quero apresentar, fazer uma busca dentro do /varlog. Deixa eu pesquisar a palavra boot dentro dos arquivos. Ele me trouxe aqui. Todos os arquivos que tem. O bom é que ele me diz qual é o arquivo que tem a palavra boot, tá? Agora, se eu quiser verificar, isso aqui é uma das formas de usar o grep, tá? Se eu quiser verificar dentro de vários diretórios, eu uso a opção -r para fazer recursivo, boot, e ele vai ler tantos arquivos dentro dos arquivos do diretório que eu estou,
e vai apresentar também, ele vai ler outros diretórios. Então, aqui dentro do log, então, aqui eu tenho diretórios e tenho arquivos. Se eu não coloco a opção "-r", ele apenas vai ler nos arquivos do diretório que ele está localizado. Então, ele vai ler esses arquivos. Quando eu coloco a opção "-r" de recursiva, ele vai ler também dentro dos diretórios. Uma outra opção do grep é isso aqui, ó. PS ao X, pipe grep. Então, eu estou fazendo outra manobra aqui com grep. Eu estou filtrando, na verdade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a saída do comando PS ao X, usando um redirecionador, que é o pipe, enviando o resultado desse comando, trazendo para o grep, e ele me filtra só o que aparece com bash. Então, aqui ele filtrou e só me trouxe o resultado das linhas que tinham o bash, tá? Então, o grep serve para isso, para filtragem. Até uma busca dentro de um arquivo é uma filtragem, né? Então, beleza, com relação ao grep. E agora eu vou apresentar um pouco de comandos de gerenciamento de arquivos, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso primeiro comando CP, um comando que é usado para copiar arquivos de um arquivo para o outro, que aí eu estou renomeando, né? Nomeando e mantendo o original, ou então copiando para um diretório. Exemplo, eu estou aqui em lista, eu quero copiar esse arquivo e gerar um arquivo de backup. Então, eu faço aqui lista.origem. Primeira coisa. Então, eu criei o arquivo, copiei o arquivo lista para o arquivo origem. Por exemplo, eu posso chegar aqui lista tmp. Então, eu copiei o arquivo lista no diretório tmp. Da mesma forma, eu posso fazer com diretórios. Então, eu tenho um diretório aqui binários, né? Então, eu faço aqui cp -f binários /tmp -fr. Então, eu copiei eu fiz o quê? Forcei, né? Normal. Quando você vai copiar diretório, você tem que colocar o recursivo, senão ele não copia o diretório em si. Então, aqui eu estou mandando copiar de forma recursiva e force, para ele não ficar me perguntando, quer copiar esse arquivo? Quer copiar aquele arquivo? Não. Ele está copiando todos os arquivos, todo o diretório binários para o tmp. Se eu chegar aqui no tmp, listar ele, está lá o binários. Então, basicamente, o CP é para isso, tá? O RM é um arquivo ou um comando para remover arquivos ou diretórios. Então, se eu quiser aqui remover o lista, faço RM. Se eu quiser remover o diretório binários, RM-fr binários. Então, toda vez que você digitar o "-fr", ele vai remover, esses parâmetros podem ser usados também para arquivo, mas não faz sentido. Faz mais sentido quando você utiliza ele para diretórios, que senão, se você não colocar essa informação, não colocar esses parâmetros e tentar remover um diretório, ele fala que é um diretório e ele não pode remover. Então, tem que colocar o "-fr, sempre. Ok? Outro comando touch. O comando touch é utilizado para modificar a data-hora de um arquivo, mas você também pode criar arquivo com o comando touch. Então, exemplo, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu vou apresentar aqui o horário 22h48 do list origem. Se eu fizer isso aqui, ó, touch lista.origem, ele vai mudar o horário do arquivo.
tá? Basicamente é isso. Ou então eu posso criar um arquivo vazio com o comando toast. Então, com o comando aqui, o arquivo chamado teste. Ele criou um arquivo teste. Basicamente é isso, zerado. Então, o comando toast serve para isso. Você precisa criar aquele arquivo, sem precisar muita coisa, você usa o comando toast. O comando mv é um comando que serve para mover arquivos ou diretórios ou para renomeá-los. Então, se você quer fazer o seguinte, eu quero trazer o diretório binários que está lá no TMP para o meu /home. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo mova o binários e o ponto é no local onde eu estou. Então, eu estou aqui no meu /home. Então, eu estou dizendo mova o diretório binários que está no TMP para o local onde eu estou agora. Esses parâmetros são chatinhos. Ah, já sei, porque o binário já existe aqui. Deixa eu fazer o seguinte. RMM, eu esqueci, eu tinha feito para remover ele e não removi. Tirei os parâmetros. Beleza, agora eu venho aqui. Pronto. Então aqui eu movi o diretório TMP, ou o binário que está dentro do TMP para o meu home. Trouxe ele de volta para cá. Se eu der uma listada lá no meu TMP, ele não existe mais. Eu também posso fazer o seguinte, mover ou renomeá-lo. Então, de binários para bin. Então, a partir daí, eu renomeei o meu arquivo, meu diretório binários para /bin. Eu também posso fazer a mesma coisa, mudando de diretório. mv-binários /tmp ou bin para binários. Então, ele vai mover o diretório bin que está no meu /home para o TMP com o nome como binários. Então, se eu chegar aqui no meu /tmp, ele está como binários. Beleza? Vamos lá. E para finalizar, sistemas de arquivo. Existem vários comandos que você utiliza para verificar, né, gerenciar o sistema de arquivos. Esses comandos que eu vou apresentar são comandos básicos para sua gestão, troubleshoot de qualquer servidor, ambiente, tá? Então, o primeiro comando é o comando df. Ele apresenta todo o espaço, informações sobre espaço utilizado, espaço em disco. O comando df sem nenhum parâmetro, ele vai aparecer tudo em bytes. Se você colocar o df-h, ele apresenta em megabytes. Então, se o disco tem 8 GB, então ele está apresentando aqui, sendo que eu já estou utilizando 1.2, né? E ele apresenta aqui a porcentagem de uso. Uma coisa muito interessante é que o Linux, ele reserva, durante o processo de instalação, isso aí é editável, ele reserva 5% do disco para o root. Isso significa o quê? Se o raiz encher totalmente, apenas o usuário root consegue autenticar na máquina, via console, tá? Então, você tem que ter muito cuidado, isso aqui tem que ter um controle para não ocupar totalmente. Um exemplo é, quando você usa um proxy, normalmente o proxy faz cache, né? Ele faz cache. Então, você enche o disco muito rápido. E o que é que vai acontecer? Se você estiver utilizando um proxy, um squid, por exemplo. Então, ele vai encher o disco, as pessoas vão deixar de acessar a internet, mas o root vai conseguir autenticar
né? Então, isso acontece muito. Então, uma das primeiras coisas que você verifica em servidor web, servidor de arquivos, servidor proxy, é o espaço em disco. Dá logo um df-h, ver como é que está o uso do disco antes de qualquer coisa, tá? Antes de reiniciar ou fazer esses troubleshoots comuns. Outro comando é o comando do, que ele fornece uma lista detalhada, né, dos discos, do uso dos discos. Eu vou usar, por exemplo, aqui alguns exemplos com do. Eu vou usar aqui, isso aqui é interessante, você dá um df-h, vê que o raiz tá cheio. Pô, o diretório está cheio. E agora você precisa saber quais são os arquivos, né, os diretórios que estão ocupando mais espaço no disco. Então, é o comando do que você vai usar para fazer isso. Então, se você chegar aqui, normalmente o /var acontece muito isso. Então, eu faço aqui o do menos /var, ele me apresenta os diretórios com o uso que mais ocupa, né? Quanto cada diretório está ocupando de espaço. Só que aqui é uma visualização bem simples, em bytes. Mas se eu usar o do -h, eu já vou ter uma visão que é human. Então, já vejam em megabytes, né? Agora, eu posso usar o comando unir esse aqui para melhorar minha visualização. Então, eu uso um pipe aqui e agora eu vou ordenar, né? De forma recursiva e do maior para o menor. Do short, não é sort. Então, do maior para o menor. Então, ele vai me mostrar o maior é aqui e vai descendo até o menor, tá? Já tá aqui, o sort é para ordenar. Aí agora posso ver com o sort ainda pegar os primeiros 20 arquivos, os primeiros 10 arquivos. Então aqui eu vejo os maiores, maiores arquivos que estão ocupando o meu disco, né? Onde é que eu tenho aqui a visualização. Então, o bacana é isso, é que com a junção de vários comandos, você pode ter uma visualização e definir o que você vai fazer para o sistema. Então, o do, ele vai apresentar o uso do disco, né? Quem são os arquivos e diretórios que estão ocupando mais... não, ele dá a visualização. Aí agora, eu estou fazendo isso no /var. Agora, depois eu mandei ele jogar a saída dele para o comando sort, "-n", "-r", que ele ordena do maior para o menor de forma recursiva. Então, ele inverte e traz o maior e menor. Depois, eu mando para o comando head para me apresentar os 10 arquivos, primeiros arquivos, que são os maiores, né? Então, o comando junto com essas outras opções, permite você visualizar e definir quais são os arquivos que estão utilizando mais espaço em disco. Daí eu tenho o comando find, que é um comando utilizado para localizar arquivos, diretórios, localizar coisas dentro do sistema. Então, eu posso usar vários parâmetros. Eu posso usar pelo nome, se é o tipo de arquivo, qual tipo de arquivo, se é arquivo ou diretório. Então, eu posso ter várias opções. Ele é bem robusto. Então, eu vou dar aqui um find /. Aqui ele está pesquisando no raiz todo tipo diretório com name tmp. Então, ele me traz aqui. Só que ele me traz várias saídas, né? Você vê aqui vários errinhos. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso chegar e dizer assim, find, jogue todos os erros para o dev nu. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele vai me dar o mesmo resultado da saída anterior, porém ele está pegando tudo que é erro e jogando para o /dev nu, né? Para o limbo, e me trazendo o
resultado que eu queria observar. Eu também posso usar o find para encontrar arquivos por tamanho. Então, eu quero pesquisar arquivos no raiz com acima de 10 megas, né? Então, eu ponho pesquise menos F, que é menos type F, que é para dizer que eu quero ver um arquivo com tamanho de 10 megas. Aí ele me traz aqui. Da mesma forma, ele me traz esses R, porque eu não estou usando sudo, eu estou pesquisando no raiz sem permissão, tá? Então, basicamente, é isso. Eu vou também pesquisar aqui, para finalizar, vou dar um find simples. Find, ponto aqui, eu vou pesquisar dentro do meu home, que aí eu não tenho tanto erro. Tudo que tem nome lista, não tem, eu apaguei, né? Teste. Então, aqui ele me traz o arquivo, tudo que tem teste, mas eu posso também usar coringas, né? Asterisco antes, asteriscos antes, asterisco depois. Então, ele vai me trazendo vários resultados. Então, o comando find é isso. Beleza, galera. Agora, no próximo vídeo, vamos dar continuidade à parte de concatenação de comandos. Eu já vi alguma coisa aqui e seguir para link simbólico, donos e grupos de arquivo. E muito obrigado. Até a próxima.